15 de junho, mais uma vez quem fala com vocês aqui é o professor Zuneiro, tá? A gente está aqui nessa tarde e noite gravando mais um vídeo para vocês, para dar continuidade às nossas aulas online, né? Nossas aulas através de videoaulas. É um momento de muita preocupação para todos da escola, assim como acredito para os pais e também para os alunos, né? Porque cada vez vemos que está ficando mais complicado a situação e possivelmente, né, o comprometimento no ano letivo venha junto com todo essa paralisação que está se tornando muito grande. Mas graças a Deus a nossa escola, né, foi uma das primeiras aí a dar o pontapé inicial nesse sistema de aula online, e a gente vai dar um pouquinho de amenizada nesse prejuízo, né, no ano letivo. Então vamos lá, gente. A nossa aula de hoje, né, continuando o nosso objetivo do bimestre, né, que é conhecer um pouco mais dos sistemas que fazem parte do nosso corpo, né, do corpo de vocês. Nós vimos na aula passada sistema respiratório e hoje o tema da aula é sistema cardiovascular, que antes era chamado de sistema circulatório, né? Hoje a nomenclatura correta é sistema cardiovascular. Como nós podemos ver aqui na ilustração, é um corpo humano com o seu sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, a função: levar através do sangue nutrientes, oxigênio, hormônio, dentre outros, para as células e eliminar produtos metabólicos da célula. O que é metabólico? Metabólicos são resíduos que restam do trabalho celular. Nossas células, nossos músculos, né, nosso organismo, de uma forma geral, trabalha minuto a minuto, segundo a segundo. E isso tudo gera resíduos, tá? Quando você está dormindo, o seu organismo está trabalhando para manter você vivo. E isso gera resíduos que precisam ser eliminados, parte deles também por meio do nosso sistema cardiovascular, tá? É constituído pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Bom, vamos ver detalhadamente cada um desses pontos aí que constitui o nosso sistema cardiovascular. Constituição do sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. A função nós já falamos aqui, né? É distribuir nutrientes, oxigênio para todo o corpo e recolher dióxido de carbono e excretas. Essas excretas aqui são os metabólicos que nós falamos anteriormente, que é fruto dos trabalhos das células, dos músculos, do organismo como um todo. A constituição dos vasos sanguíneos, né, que são divididos em 3 grupos: veias, artérias e capilares. Temos esses 3 grupos aí, todos eles são considerados vasos sanguíneos. O coração, né, que é caracterizado por apresentar cavidades chamadas de átrios e ventrículos, que nós veremos com mais detalhes daqui a pouco. O sangue e os vasos linfáticos, que não serão tema desse vídeo, mas em breve falaremos sobre, né? Ali nós temos uma exemplificaçãozinha das veias, das artérias e dos capilares, e lá na frente falaremos mais um pouquinho sobre. Vasos sanguíneos. Prestem atenção, tá? O que são os vasos sanguíneos? São pequenos tubos existentes no nosso corpo, nos quais o sangue corre no seu interior. Eles são divididos em 3 partes, em 3 grupos, melhor dizendo: artérias, veias e capilares. Qual é a diferença, professor Zuneiro? A diferença é principalmente na espessura da parede desses vasos e no calibre desses vasos. Alguns são extremamente fininhos e tem a parede extremamente fininha também, como no caso dos capilares. Depois nós vamos ver o porquê. E outros precisam ser bem resistentes, além de ser volumosas, de serem mais grossas, de passar mais sangue por elas, precisam ter uma parede bem resistente, como no caso das artérias, né? As veias também têm uma certa resistência, um pouco menor que as artérias, e mais
que os capilares, tá bom? Características de cada uma. As artérias. Artérias geralmente são vasos que levam sangue do coração para as diversas partes do corpo, tá? Esses vasos que levam sangue do coração comumente são chamados de artéria. As veias. As veias são vasos que trazem sangue de todas as partes do nosso corpo, tanto as partes inferiores quanto superiores, para o nosso coração. E os capilares? Os capilares são uma união de artérias e de veias. Existem também em todas as partes do nosso corpo. E esse vaso sanguíneo aqui é muito importante, porque é nele que ocorrem as trocas gasosas. É nele que o sangue recebe, os tecidos recebem o oxigênio trazido pelo sangue e passam para o sangue as excretas, os metabólicos, que precisam ser levados dali, recolhidos dali e liberados para fora do nosso organismo. Então isso tudo ocorre a nível de capilares. O coração. O coração é o principal órgão do nosso sistema cardiovascular, né? O coração humano apresenta algumas características que nós vamos ver, mas a princípio nós vamos observar aqui 4 cavidades: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? E nós temos as principais artérias, né, que é a aorta, a principal artéria, a artéria mais volumosa, onde mais passa sangue no corpo humano, na artéria aorta, e as veias pulmonares. Daqui a pouco veremos com mais detalhes. Coração humano. O coração humano tem um tamanho aproximadamente de um punho fechado. Isso aqui, mais ou menos, seria o tamanho de um coração humano, de um adulto. Pesa cerca de 300 gramas. O número de batimentos cardíacos por minuto bate entre 70 e 80 vezes por minuto. Detalhe, tá? Isso aí pode chegar a 100, ainda é considerado normal, e pode cair aí para próximo de 60, que ainda é considerado normal, tá? Isso aí é muito relativo, esse número varia. Acima de 100, a pessoa estando em repouso, já é considerado um problema. Abaixo de 60, também é considerado um problema, tá bom? A função: manter uma corrente constante de sangue venoso para os pulmões e outra de sangue arterial para as diferentes partes do corpo. O que é isso? Daí requer um pouquinho de atenção, tá, gente? Presta atenção. Sangue venoso. Onde é que vai o sangue venoso? Vai para os pulmões. De onde é que vem esse sangue venoso? Vem de todas as partes do nosso corpo. É o sangue que contém sujeira, é o sangue que contém gás carbônico, é o sangue que contém o metabólico, os resíduos que precisam ser eliminados. Sangue arterial é aquele sangue que passou pelos pulmões, deixou o gás carbônico lá, adquiriu o oxigênio, está repleto de oxigênio, está carregado de oxigênio e ali vai ser espalhado por todas as partes do nosso organismo. Então essa é a diferença, não esqueça, entre sangue venoso e sangue arterial. Caminho do sangue dentro do coração. Isso aqui é o ponto crucial desse nosso vídeo. Não esqueçam desse caminho. Não esqueçam para onde vai o sangue de cada um dos pontos dentro do nosso coração, tá? O sangue vindo de todo o corpo, tanto da parte superior do corpo quanto da parte inferior, ele chega aqui, nessa cavidade do nosso coração, que é chamada de átrio direito. O sangue entrou da parte superior, cai no átrio direito, vem pela veia cava superior, tá? Da parte inferior do nosso corpo, vem pela cava inferior, cai no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue passa para cá, para essa cavidade aqui embaixo, é o ventrículo direito. Ventrículo direito, tá? Se serve desse lado aqui, eu tenho o lado direito, desse lado eu tenho o lado esquerdo. Esse coração está aqui dentro. Desse lado, o sangue chega de todas as partes do corpo, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele é bombeado para onde? Através da artéria pulmonar, ele é bombeado para os pulmões. Um pulmão do lado do coração, outro pulmão do outro lado. Não temos dois pulmões, né, um de cada lado. Nosso coração fica nessa região, ao centro. Ele é bombeado para lá para quê?
para deixar o gás carbônico, lembrando que ele tem vindo de todo o corpo. Ele vai lá deixar o excesso de gás carbônico e adquirir oxigênio. Por que adquirir nosso oxigênio? Porque nossas células precisam estar constantemente recebendo um suprimento de oxigênio. Tá? Então ele é bombeado para os pulmões. Dos pulmões, ele retorna pelas veias pulmonares. Está vendo aqui? Veias pulmonares, veias pulmonares. Esse sangue já vem, como é que ele vem? Ele vem com gás carbônico ou vem com muito oxigênio? Ele já vem dos pulmões com muito oxigênio. Volta novamente para o coração, só que agora ele já vem para onde? Vem para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e no ventrículo esquerdo ele é bombeado através da veia aorta novamente da artéria aorta novamente para todas as partes do nosso organismo. Tá? Observe que o sangue chega no coração, do coração ele vai para os pulmões, dos pulmões ele volta para o coração através das veias pulmonares, tá? E novamente é bombeado através do ventrículo esquerdo para as diversas regiões do nosso corpo. Observe que o sangue passou 2 vezes pelo nosso coração. Circulação pulmonar, tá? Circulação pulmonar, o sangue é levado do coração até o pulmão e posteriormente volta ao coração. Essa circulação inicia-se quando o sangue sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. A artéria pulmonar ramifica-se e o sangue e segue cada uma para um dos pulmões. Nesse órgão eles se ramificam em arteríolas de pequeno calibre até capilares, que envolve os alvéolos pulmonares. Lembram que na nossa atividade anterior falavam dos alvéolos pulmonares? As atividades sempre vão estar relacionando-se uma com as outras, tá? Nos alvéolos pulmonares ocorrem as trocas gasosas. Trocas gasosas que é chamado de hematose. Também falamos de hematose no vídeo anterior. O que é a hematose? São as trocas gasosas que ocorrem onde? Nos nossos pulmões, tá? Que se caracteriza pela passagem do gás carbônico para o sangue, a passagem do gás carbônico do sangue para o interior dos alvéolos e do oxigênio presente nos alvéolos para o interior dos capilares, consequentemente para a corrente sanguínea. Ali nós temos uma ilustração da circulação pulmonar, que também é chamada de pequena circulação, e ela se estabelece entre o coração e os pulmões, que ficam logo ali vizinho, pertinho do coração. Então, o que é circulação pulmonar? É a circulação que se estabelece entre o coração e os pulmões. Qual é a diferença, qual é a função da circulação pulmonar? Oxigenar o sangue, liberar o gás carbônico e adquirir oxigênio para o sangue. Circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, lembrando que a circulação pulmonar é chamada de pequena circulação também. Circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, é responsável por garantir que o sangue oxigenado seja levado para todo o corpo e que o sangue rico em gás carbônico retorne ao coração. O sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e é levado às diversas partes do corpo. Sofre trocas gasosas no tecido e retorna ao átrio direito do coração pelas veias cavas superiores e inferiores. Ao chegar ao coração, o sangue rico em gás carbônico é então levado para o pulmão para a oxigenação, iniciando-se novamente o processo de circulação pulmonar. Então, o nosso sistema cardiovascular ele está constantemente fazendo os 2 processos: circulação pulmonar, circulação sistêmica, circulação pulmonar, circulação sistêmica, e isso tudo ocorre de forma bem rápida, né? Ali nós temos os 2 esquemas. Para cima, nós temos ali uma circulação que vai para os pulmões, sangue levado aos pulmões, e para a parte superior do corpo. E para baixo nós temos ali sangue sendo levado para os rins, para os tecidos, para o sistema digestório, para o fígado, entre outros. Características da circulação humana. Prestem muita atenção nisso aqui também, que isso aqui é extremamente importante.
Circulação humana ela é fechada. Primeira característica. Por que ela é fechada? Nesse tipo de circulação, o sangue corre apenas no interior de vasos sanguíneos. Entre os tipos de vasos sanguíneos mais conhecidos, podemos citar, como já falamos, artérias, as veias e os capilares. Esse tipo de circulação ocorre em todos os vertebrados e anelídeos. Anelídeos é um outro grupo de animal que vocês vão conhecer depois, ok? Por que a nossa é fechada? Porque corre somente dentro dos vasos sanguíneos. Existe grupo de animais nos quais a circulação ocorre dentro de vasos sanguíneos e o sangue extravasa no meio dos tecidos, das células, tá? Não corre exclusivamente dentro de vasos. A nossa circulação humana corre exclusivamente dentro dos vasos sanguíneos. Segunda característica, a circulação é dupla. O sangue passa 2 vezes pelo coração. O circuito que leva o sangue do coração para os pulmões e do pulmão novamente para o coração é denominado de circulação pulmonar. Já o circuito que leva o sangue do coração para os tecidos do corpo e deste para o coração denomina-se circulação sistêmica. Então, em cada ciclo completo, o nosso sangue passa 2 vezes pelo coração. Por isso ela é dupla, tá? Ao contrário disso, existe grupos de animais que o sangue passa uma única vez pelo coração, ok? Nesse caso, a circulação é chamada de simples. E a terceira característica é que ela é completa. O que significa uma circulação completa? O sangue rico em gás carbônico não se mistura com o sangue rico em oxigênio. Ela ocorre em aves e mamíferos. Esses 2 grupos apresentam o coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Só tem circulação completa quem apresenta coração com 4 cavidades. Grupos de animais que apresentam coração com 4 cavidades. Tá? Se não tiver 4 cavidades, não tem circulação completa. Quando não é completa, ela é chamada de simples. E o sangue que vem do organismo rico em gás carbônico se mistura um pouquinho com o sangue rico em oxigênio que chega dos pulmões. Não esqueçam dessas 3 características. O sangue, sistema cardiovascular e o sangue, né? Uma peça fundamental do nosso sistema cardiovascular é o nosso sangue. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre ele. Constituição do sangue. O sangue é constituído por 4 partes. 4. Plaquetas, hemácias, leucócitos. São tidas como células, principalmente os leucócitos e as hemácias, tá? As plaquetas são mais fragmentos, tá? E o 4º componente seria o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do nosso sangue. Então o nosso sangue tem 3 componentes sólidos e um componente líquido. Vamos ver cada um deles. Plasma sanguíneo é uma solução aquosa, amarelada, constituída principalmente de água, sais minerais, proteínas. Sua função é transportar essas substâncias pelo corpo. O plasma representa cerca de 55% do volume de sangue. Tá? A água constitui 95% de toda a massa do plasma. Só 5% são proteínas e outras coisas. Os outros 5% são proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes e excreções que precisam ser liberadas. Tá? Após coagulado, o plasma sanguíneo passa a ser chamado de soro. Não esqueçam. O plasma sanguíneo foi retirado, as partes sólidas do nosso sangue, restou o plasma, ele passa a receber o nome de soro. Hemácias, também chamada de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Eu gosto mais de glóbulos vermelhos, particularmente. Eu aprendi assim e nunca mais esqueci. Tá? Elas são células compostas por moléculas de hemoglobina. Lembra que nós falamos disso na sala de aula? A hemoglobina é uma substância responsável pelo transporte do oxigênio para o nosso corpo. Lembra que nós falamos que quando você está no meio de um fumaceiro, a produção de hemoglobina fica comprometida, ela não consegue se unir
ao oxigênio, por isso rapidamente, mesmo você estando respirando livremente, você sufoca muito rapidamente, tá? Então também chamadas de glóbulos vermelhos. Elas são células compostas por moléculas de hemoglobina, proteínas responsáveis pela cor avermelhada do sangue, falamos disso também. Sua função é transportar o oxigênio para o corpo. As hemácias correspondem a cerca de 42 a 47% do volume do sangue. Quase 50% são hemácias, viu, no nosso sangue. São glóbulos vermelhos. Um homem adulto saudável possui entre 4,1 e 6 milhões de hemácias por cada milímetro cúbico de sangue, né? O pinguinho já tem um bocado de milhão aí de hemácia, tá? Já uma mulher adulta e saudável possui de 3,9 a 5,5 milhões por milímetro cúbico de sangue. As mulheres têm uma quantidade um pouquinho menor de hemácia do que os homens, tá? Principal função, tá ali, nossas queridas hemácias. São células redondinhas, bonitinhas, tá? Que transportam os gases respiratórios do nosso organismo. A pessoa, quando não está produzindo as hemácias do jeito que ela é para ser, ou não está produzindo a quantidade suficiente, desenvolve um quadro de anemia, que pode evoluir para coisa pior, que eu não vou falar aqui agora, ok? Leucócitos. Conhecido como glóbulos brancos, os leucócitos são células responsáveis pela defesa do organismo. Hemácias, transporte de gases respiratórios. Glóbulos brancos ou leucócitos, defesa do organismo contra micro-organismos invasores. Corresponde a 1% do volume do sangue do corpo. Em condições normais, há entre 12 mil leucócitos em cada milímetro cúbico de sangue humano. Eles não são tantos, são poucos, né? Pode observar ali que temos muito mais células, muito mais hemácias ali, né, do que os glóbulos brancos. São esses branquinhos aí. Tá? Isso aí são os soldadinhos, onde temos uma infecção no corpo, eles vão para lá e travam uma verdadeira batalha com micro-organismos, como bactérias, como vírus e outros micro-organismos que invadem o nosso corpo. Tá? E a maioria desses micro-organismos, essas células, tem a capacidade de fagocitar. O que é fagocitar? É literalmente englobar, engolir esses micro-organismos que estão invadindo o nosso corpo. Tá? Isso aí é fagocitar. Plaquetas, também chamadas de trombócitos, são agentes importantes na coagulação do sangue, corresponde a menos de 1% do volume do sangue. O organismo humano possui cerca de 300 mil por milímetros cúbicos de sangue. No caso de um ferimento, as plaquetas são ativadas e aderem ao local da lesão, liberando uma enzima, tromboplastina, que resulta no coágulo do sangue. Então, nosso sangue, em um ferimento, para de jorrar. Por quê? Porque as plaquetas foram lá e criaram uma espécie de tampão. Elas se unem, liberam essa enzima, né, que é uma proteína tromboplastina, e essa enzima passa a corrigir aquela lesão para que o sangue pare de jorrar, para que as células sanguíneas, juntamente com o plasma, parem de sair pelo aquele ferimento. É claro, isso aí vai depender muito do tamanho do ferimento. Né? Quando o ferimento é grande, realmente só para se tiver uma sutura. Detalhe, algumas pessoas têm deficiência de plaquetas, e as pessoas sangram muito por qualquer ferimento, mesmo que pequenininho. É um ferimento pequenininho, a pessoa tem que ter cuidados médicos para não perder sangue exageradamente. Gente, era o que nós tínhamos para hoje, tá? Nós vamos ter uma atividade, vai ser postado no grupo de vocês, acredito eu, porque isso aí é com a coordenação, tá? Mas eu acredito que vai ser postado no grupo, tá? E vocês façam essa atividade, resolvam, passem para o caderno, resolvam, acabar de resolver, mande uma foto, professor, aqui ó,
Fiz a atividade. Manda foto com a atividade que eu vou estar pegando o nome de todos que fizeram registrando. Está sendo registrados que fizeram a atividade. Para quê? Para quando retornarmos às aulas normais, esse pessoal já está com tudo ok, já está com as atividades em dias. Não tem que estar saindo correndo atrás de um monte de atividades aí que ficaram para trás. Então façam a atividade. Ok? Conto com a colaboração de todos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau e até a próxima.